cadê o livro de Deus, do Papai do Céu? E minha mãe dizia, a Bíblia? Não, não, o livro dele. A Bíblia, filha. Não, mãe, eu quero saber o que ele come, aonde ele dorme, o que ele faz lá onde ele vive, aonde que é que ele está. Eu queria a biografia dele, né? Claro. E é interessante que, recentemente, numa conversa com o eu superior, né, veio essa mensagem, né? Nós somos o livro de Deus. Somos Ele escrevendo a sua história através de nós, porque nós somos Ele em essência divina. Cada pedacinho de nós aqui, cada centelha de nós, somos e todos, tá? É sobre isso ser fraterno, né? É sobre isso ser indulgente, né? Indulgência, o perdão, o amor. Todos somos Deus vivendo a sua experiência, escrevendo o seu livro. Aquele que comete crimes, aquele que é bom, aquele que é mau, não importa. Somos esse livro, somos essa experienciação. Então, desde pequenininho eu tinha isso, quero saber, quero entender. E aí, como as explicações para a criança sempre porque eu falei, não é possível. É porque não me convence. E eu comecei, de forma autodidata, a ler. Eu pegava a Bíblia e queria ler a Bíblia. Então, pra você ter uma ideia, meu primeiro livro que eu li foi o Apocalipse. Começou pelo final. Porque eu queria entender. E aí eu já fui autodidata, né? Juntava as letrinhas. Aí eu me lembro que a mulher com os dragões, né? As 8 cabeças, eu falava, meu Deus, isso é muito ruim. Como é que vai ser isso, né? Então, eu sempre tive essa curiosidade. E aí o que aconteceu, Suzy? Com 6 anos de idade, eu passei a ter um pesadelo constante, contínuo e permanente. Só que ele não era um pesadelo, hoje eu sei, eu desdobrava, né? Eu sempre desdobrei, sempre tive facilidade de fazer viagem astral. E nesse desdobramento, eu via sentado à beira da minha cama a figura de um diabo, daquele desenhado na mente, porque você só vê o que você já teve contato com com seus olhos, né? Uhum. Então, aquela máxima que criança tinha percepção. Um ser vermelho, de chifre, tridente, rabo, né? Aquela coisa. Era o diabo. Era o meu diabo idealizado ali. Ele sentado à beira da minha cama, então eu acordava, me via deitada, e olhava, ele estava sentado na minha cama, e ele dizia para mim, vim te buscar, você é minha. Nós temos um acordo. E eu vim cumprir esse acordo. Nossa, eu entrava em desespero total. E aí eu passei a não dormir mais e não contava para minha mãe. Porque eu falava, como que eu vou falar que tem um diabo na minha... Ninguém vai acreditar. Enfim, criança, gente, você acha que ninguém vai te entender. E lá em casa era todo mundo católico, então eu não sabia para quem recorrer. O fato é que eu passei a não dormir. Então, eu chegava a hora de dormir, eu ia para o banheiro, ficava lavando o rosto, ficava lavando o rosto, comia uma colher de açúcar, tomava café. Impedia mesmo para de não dormir. E ficava sentada na cama, deixava todo mundo dormindo, eu ficava sentada na cama, forçava o olho, ficava batendo, né? Uma doida. Acontece que, por alguns dias, talvez 2 ou 3, isso funcionou, e quando eu ia dormir muito cansada, pegava no sono, então eu não me lembro mais o que acontecia. Mas teve um dia que eu fui fazer isso, fui lavar o rosto, e ele estava lá, sem que eu estivesse dormindo. E ele disse para mim, adianta, você é minha. E aí, nesse dia, eu comecei a adoecer. Não estava dormindo, parei de me alimentar. Naquele tempo não tinha celular, telefone só que pessoas que tinham dinheiro. Nossa, só. Minha mãe manda uma carta para o meu avô, porque a minha avó, a mãe da minha mãe, não sabia ler. Fala que tem alguma coisa estranha acontecendo. Minha avó pede para me mandarem para cá, São Paulo. Eles eram aqui da Lapa. A minha avó era uma benzedeira urbana, que era católica, mas benzia, sabe? Aquela coisa meio sem saber por que faz, mas faz. E eu cheguei na casa dela, ela me perguntou o que estava acontecendo e eu só disse para ela que eu estava tendo pesadelos. E aí eu me lembro que ela fez aquele benzimento que você pega um prato com branco e vai derramando azeite, e o azeite você sabe que não mistura com água. E aí ela foi fazendo uma oração, uma prece, e de repente o azeite, simplesmente ele expande na água, né, como se misturasse com ela. E aí ela me falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo. E na casa da minha Ela avó, não era benzedeira, nada não, disso? Ela era católica, daquelas que vão à missa, pegava a hóstia para me dar escondido, para eu não ficar, né, aguada, como se dizia antigamente. Então, ela falou para mim, eu não sei o que está acontecendo, filha, mas hoje você vai dormir.
tá vendo aquele ali? Daí ela me mostrou a imagem de Jesus, naquela antiga, né? O Sagrado Coração de Jesus. Ela era muito devota dessa, né? E aí fomos dormir, ela ficou segurando a minha mão e me disse, eu vou te ensinar uma oração, sempre que isso acontecer, você reza. Ah, ela me ensinou o credo, gente, podia ser uma mais fácil. Porque no meio dessa oração, gente, você está no meio do pesadelo, perseguição, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de... Você esqueceu. Dá um desespero, mas ela ensinou. E aí eu dormi e nesse dia eu desdobro, estou brincando no quintal da casa dela, de bolinhas de gude. Um menininho, loirinho, chega perto de mim e me diz, posso brincar com você? Eu falei, claro. Ele me pergunta, quem é você? Eu sou Andréia, e você? Eu sou João Batista. E eu não tinha conexão ainda com essas nomenclaturas, né? Até porque também dentro da escola a gente tinha os amigos João Batista, Pedro. Aí eu falei, e você é Andréia, né? Eu falei, então, meu primo falou para eu te avisar que ele tá vindo te salvar. E nessa desce uma procissão com o Sagrado Coração de Jesus, e eu vejo então, né? Que é para esse cara que eu trabalho, né? Jesus desce. Dá para ver a imagem. E eu vejo ele chegando, e aí eu me ajoelho, né? Quando ele passa por mim, ele põe a mão na minha cabeça, e eu acordo, e minha avó tá segurando a minha mãozinha, rezando o credo. E eu dormi. E aí eu falei, fui salva do diabo. Então, e isso aconteceu várias vezes. A cada setênio eu vivi uma situação com esse pseudo-pacto que uma alma antiga minha realmente havia feito, que nem foi uma alma minha antiga, foi uma ancestralidade ainda anterior à minha vinda, lá nos primeiros séculos, quando eu embarquei Semente Cósmica aqui, que vinha cobrando esse pacto.